A gente imagina que quando eu era criança, eu imaginava que só Jesus tinha morrido de uma morte de cruz, né? Mas não, a morte de cruz era uma morte muito comum naquela época. Os romanos crucificaram muitas pessoas, muitas. E sabe que eles sempre tinham que fazer o trajeto com a sua cruz até o lugar onde eles eram crucificados. Sabe o que era aquilo? Aquilo era a demonstração que aquela pessoa está condenada à morte. É como se fosse um desfile, para que toda a cidade saiba que aquela pessoa está indo morrer. Entendeu? Basicamente você está condenado a morrer para você. Para aquilo que você não suporta, sabe, na vida da igreja, na vida dos seus irmãos, você está condenado a morrer para isso. Se você não morrer, se você não negar suas vontades, Jesus está falando que você não é um discípulo dele. Eu vou ler, para completar, essa é a mesma palavra que nós vamos ler agora em Lucas 14, porém em outro ponto de vista, amém? Lucas 14. Lucas 14, vamos ler 25 ao 27, está escrito assim, ora, ia com ele uma grande multidão. É o mesmo cenário, irmãos, né? E voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Sabe, irmãos, eu já preguei muito sobre isso aqui. Eu costumo dizer que eu sou o mensageiro de uma palavra só. Amém? Eu tento maquiar, eu leio coisas diferentes, tudo, mas no final vai para o mesmo lugar. No final dá na mesma, né? Aí a gente finge que é outra mensagem, mas na verdade a mensagem central da minha vida é essa. Amém? Olha, realmente o evangelho hoje em dia está muito complicado, porque as pessoas estão indo à igreja em busca de prêmios, em busca de uma vida melhor, em busca, né, da vida perfeita. E hoje você tem coach na igreja, né? E eu não sou contra isso, amém? Você aprender a cuidar das suas finanças, você aprender a ser uma pessoa controlada, e tudo isso faz parte, sim. Mas o tema central do evangelho de Jesus é que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, amém? E nós éramos condenados à morte, mas Ele pagou o preço em nosso lugar, amém? E porque Ele pagou o preço em nosso lugar, nós somos constrangidos a entregar a nossa vida a Ele. E sabe o que Ele quer que a sua vida seja? Um sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quer que a sua forma de viver não afaste as pessoas de Jesus, mas que atraiam as pessoas a Ele. Paulo chega a dizer: sofre as aflições de um bom servo. Vocês ainda não sofreram até a morte, Paulo diz. Por que vocês estão reclamando? Vocês ainda nem morreram, vocês ainda nem sangraram pelo evangelho. Se você é um discípulo de Jesus, você deve colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, amém?
Ele é primeiro, a vontade dele é primazia na sua vida. Ah, mas eu não gosto disso, mas você vai ter que fazer, porque Ele quer que você faça. Ele disse aqui na palavra: negue-se a si mesmo. Ah, eu sou uma pessoa que não suporto gente assim. Muda isso. Ah, eu não aguento fulano de tal. Ame ele. Ame ele. Ah, eu não consigo ficar em igreja nenhuma, porque é tanta gente falsa. Você é mais um. Eu estou aqui me segurando para não falar o que eu escrevi, irmãos. Eu estava essa semana meditando e orando, e o Senhor começou a falar palavras no meu coração, e eu escrevi um texto, e eu vou ler para vocês. É só o que Deus tinha para falar com vocês. Se eu lesse aquele texto, fechasse a Bíblia e fosse embora aqui, estava ótimo. No final eu vou ler, amém? No final eu vou ler ele. Quando Deus fala comigo, irmãos, comigo, primeiro quem toma o tapão na orelha sou eu. Eu sei você, sabe? Era melhor se tivesse realmente tomado um tapa do que ouvido isso, porque talvez você esteja perdendo o seu tempo e não sabe. Talvez você ache que é alguma coisa e na verdade você nunca foi. A palavra diz, né? Tem até nome e fama de que vive, mas está morto. E Tiago diz que se você não é um verdadeiro discípulo de Jesus, você está enganando a você mesmo. Sabe? Quantos amam Jesus aqui? Quantos amam Jesus? Você ama Jesus, amém? Logo após Pedro negar Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele estava com medo de morrer. Concordam comigo? Ele estava com medo de morrer, então ele negou Jesus. Nós acabamos de ler a palavra que diz: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que entregar a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Então ele de alguma forma temeu, ele ficou com medo. Não conheço esse Jesus. Não conheço. Não, você é discípulo. Não, eu não conheço esse Jesus. É sim, não sou. 3 vezes o galo cantou, ele lembrou do que Jesus tinha dito. E Pedro era, a gente olhando, né, a vida era o mais ousado, mas Jesus já havia dito para ele: Pedro, quando você se converter, você vai entender as coisas. E ele percebeu que na verdade ele era uma farsa. Não uma farsa, mas que ele ainda não era aquilo tudo que ele imaginava. E agora Jesus ressuscitado, e eu imagino como é que aquele homem ficou constrangido. Eu neguei ele. Sabe quando você fica fugindo da pessoa, que você está com vergonha? Fica tentando se esquivar de toda forma, porque você deve uma explicação para ela e você não sabe como fazer. Você até quer fazer, mas não sabe. Então eu imagino Pedro daquele jeito. E agora Jesus chega diante dele, ressuscitado. E Jesus, com todo amor, chega para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? E eu descobri algo sobre esse texto profundo, porque Jesus pergunta 3 vezes. Para que ele pergunta 3 vezes? Não sei se você sabe, mas existem amor de formas diferentes, amém? Existe o amor filéu, o amor ágape. O amor filéu é um amor de amigo. O amor ágape é o amor de Deus, incondicional, amém?
Jesus chega para ele e faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas, ágape? Tu me amas, ágape? E ele responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, filéu. Eu achei que eu te amava, ágape. Independente da situação, eu te amaria, não te negaria, mas eu percebi que eu ainda não te amo assim. Então eu te amo, ágape. Jesus pergunta para ele de novo, mais uma oportunidade: Pedro, tu me amas, ágape? Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, filéu. Eu te amo, eu te considero. É isso que ele quis dizer: eu te considero. Jesus faz a terceira pergunta, e a palavra fala que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou pela terceira vez. Por quê? Porque a terceira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas, filéu? Jesus pôs em xeque até mesmo o amor de amigo de Pedro. A palavra diz que Pedro se entristeceu e ele disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração. Mas sabe, irmãos, no meio entre uma pergunta e outra: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, Pai. Jesus falava uma coisa para ele. O que ele falava? Apacenta as minhas ovelhas. E talvez, irmãos, Jesus está te fazendo essa pergunta: você me ama? Então junte os meus filhos. Então ame eles como eu amei. Você me ama? Então apacenta a minha igreja. Deixa eu te perguntar: a sua forma de viver está inspirando as pessoas a servir Jesus? A sua vida inspira os outros a amar Jesus? Inspira os outros a vir à igreja, ouvir a palavra e serem libertos? A sua forma de viver, a sua forma de falar, a sua forma de agir mostra para as pessoas que você ama Jesus e que você ama elas? Ou você vive uma religião, ou você vem à igreja para passar o cartão? Devemos colocar uma máquina de marcar ponto aqui e te dar o comprovante para você chegar diante de Jesus e falar: está aqui, eu não faltei nenhum domingo. Nenhum glória a Deus. É gostoso. Mas tá bom, eu vou sair daqui com 300 quilos a menos. Olha, quando Deus fala, irmão, mesmo que doa, mas Ele está te curando, amém? Ele está te dando a oportunidade. Sabe? Uma mãe que deixa o filho fazer o que quer, na verdade ela não está amando aquele filho. Ela não sabe, mas ela está jogando ele em um buraco, porque o mundo é cruel. O mundo é cruel, e se você não ensinar ele a viver, ele vai apanhar muito do mundo. Vai apanhar muito. Então Jesus, Ele está te ensinando. Ele veio nessa terra, Ele mostrou o caminho, e Ele disse: agora façam as mesmas coisas que eu fiz. Eu venci, vocês também vencerão, se vocês seguirem os meus passos. Muito fácil, irmão. Depois que você já viu alguém fazer, é só você repetir. É só você repetir. Ficou simples, ficou fácil. Pega, é para você. Amém?
Em Gálatas 2:20, Paulo, na verdade, escreveu assim. Vá comigo para lá, vamos ler. 2:20. Amém? Quase não é conhecido, né? Mas eu gosto de ler para que nós possamos gravar em nossos corações, amém? Gálatas 2:20 está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? O que ele fez? Ele se entregou por você. Como eu vou servir Jesus? Como eu vou seguir os passos de Jesus? Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus era uma pessoa que não desprezava ninguém. Amém? Não desprezava ninguém, ele amava todas as pessoas. Então você não deve desprezar ninguém, você deve amar todas as pessoas. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você, por uma palavra, amaldiçoa o seu irmão. Uma palavra que é dirigida a você, que você não gosta, você vira a cara para o seu irmão. E depois vem a igreja e diz: Jesus, eu te amo, eu te amo. Tiago é curto e grosso. Se você não ama o seu irmão, não vem me dizer que você ama Deus, porque você não ama aquele que você vê. Como é que você vai amar aquele que você nem viu? Jesus é muito claro quando ele disse: porque eu tive fome e me deste de beber. Tive fome e me deste de beber. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive doente, fosse me visitar e tal. Os discípulos não entenderam nada. Senhor, quando é que nós fizemos essas coisas? Quando vocês fizeram a qualquer um dos pequeninos, qualquer um, a mim vocês fizeram. Amém, Vera? Nós estamos conectados. Nós somos uma igreja conectadas no Espírito. Nós não somos perfeitos. Não somos. Está procurando uma igreja perfeita, meu irmão? Esse não é o seu lugar. Se você encontrar, você me fala que eu quero ir lá visitar. Amém? Mas uma coisa eu te falo, irmão: aqui a gente não faz nada para aprender, sabe? Para ficar fazendo você se prender a coisas, a eventos, nada. Nós pregamos a palavra. Se ela não é suficiente para você, meu irmão, não vou nem falar. Amém? A palavra chega ao ponto de dizer que você não ama o seu irmão, você é um homicida. Na mensagem que eu trouxe a respeito de pecado, né? Eu falei sobre isso, né? Às vezes nós olhamos para um assassino aí, nossa, que nível de homem, tal. Para Deus, ele e você é a mesma coisa. Se você não ama o seu irmão, se você despreza aquele que Deus ama, irmãos, você acha que você sofreu ou que você sofre alguma coisa? Quantos aqui já leram o Salmo 22? Quantos conhecem o Salmo 22 aqui?
Amém. Vá comigo para lá. Sabe, eu costumo dizer isso, eu acho que tem pessoas aqui que nunca ouviram eu dizer, né? Eu encontrei o ponto fraco de Jesus. Jesus tinha um ponto fraco, você acredita nisso? Ele é perfeito, como é que ele pode ter um ponto fraco? Jesus tinha um ponto fraco. Ah, sou eu. Não é você. É porque ele me ama tanto que se alguém mexer comigo e tal. Não é isso. Sabe onde eu percebi que Jesus tinha um ponto fraco? Quando ele estava no Getsemane, ele orava a Deus e a palavra diz que ele soava sangue. Esse é um nível mais profundo de tristeza, irmãos. Não foi só Jesus que soou sangue também, tá? Pra vocês saberem, isso é comprovado, isso acontece. Já aconteceu com outras pessoas. É um nível muito profundo de sofrimento. A ponto de Jesus, naquela hora, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Ele estava indo morrer, irmão. Ele sabia que ele iria ser capturado naquele momento. E ele ficou desesperado a ponto de falar: Senhor, se for possível, passa de mim esse momento. Mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele estava com medo de morrer porque ele ia sofrer na cruz. Não é esse o ponto fraco de Jesus. O ponto fraco de Jesus ele nunca havia se separado de Deus. Ele nunca havia, pela eternidade, a palavra diz, no próprio Evangelho de João diz: Senhor, sempre estivemos juntos. Glorifica o teu Filho com aquela glória que tínhamos antes da fundação, antes de todas as coisas. Nós sempre fomos um. E no momento que ele deixasse ser pendurado na cruz, ele se tornaria o pior dos pecadores, no meu e no seu lugar. Alguns cristãos se escandalizam com isso que eu estou falando aqui. Ele se tornaria todo o pecado do mundo sobre ele, e a sentença do pecado é morte, mas não morte física. Tanta gente, irmãos, sofre tanto que o desejo é: pelo amor de Deus, me mata, irmãos. Muita gente no mundo sofre a ponto de eles mesmos tirarem a sua vida. Morte física não é nada comparada à morte que ele estava temendo, porque eu disse aqui: olha, não importa o que me aconteça, ninguém me tira de Jesus, amém? Ninguém me tira, irmãos, porque na verdade essa carne ela pode morrer, mas o espírito ele vive para sempre. A minha alma foi salva, amém? Foi salva. Então morrer, como Paulo diz, a mim é lucro. Jesus temia morte espiritual. O que é morte espiritual? Separação entre Deus e você. Ser separado de Deus. E naquele momento que Jesus se deixou ser pendurado, ele morreu espiritualmente. Eu costumo dizer, irmãos, essa palavra é minha. Eu falei que eu sempre prego a mesma coisa, tá? Se você estiver enjoado de mim, eu vou entender. Entendeu? Eu costumo sempre dizer que nos evangelhos Jesus sempre chamava Deus de Pai, sempre. Mas tem um momento que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E em Salmos 22, Davi já profetizou do que Jesus sofreria. E está escrito assim:
partir do versículo 1: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu o livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um saco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam os cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me das pontas dos... 21 novamente. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas do boi selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, todos vós, sementes de Jacó, glorificai-o e temei-o. Todos vós, somente sementes de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor. E os que buscam o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, e nenhum poderá reter vida à sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Irmãos, tudo isso aqui foi uma profecia, amém? Quando foi escrito, Jesus nem havia nascido ainda.
Mas foi uma profecia que se concretizou, né? Costumo dizer, a gente vê Jesus, né? Eles fizeram uma imagem de Jesus na cruz, um Jesus bonito, né? Com um sanguinho assim do lado, né? Uns sanguinhos na mão e tal. Irmãos, Jesus ficou destruído fisicamente. Ele fala que podia contar os ossos dele. Eles esfolaram ele. Eles puxaram, esticaram ele até ele caber na cruz, porque aquela cruz não era dele, literalmente. Eles deixaram ele completamente nu, não tinha aquele paninho tampando, não tinha. Era totalmente vergonha, totalmente sofrimento, mas esse não era o pior sofrimento dele, você acredita? O maior sofrimento dele era o que aquilo faria, separaria ele de Deus. E agora eu gostaria de ler. Olha, eu escrevi correndo, então assim, está meio difícil de entender, está até meio difícil de ler, mas eu vou tentar ler para vocês aqui. Muitos falam sobre sacrifício e entrega ao Senhor, e até vão aos cultos, chegam ali dispostos a se entregar como sacrifício. Isso pode durar até dias, semanas, meses ou até anos. As pessoas podem ficar ali durante muito tempo dizendo: sou um sacrifício, eu me entrego e tal. Mas muitas pessoas só tomam essa atitude porque viram alguém que supostamente teve sucesso e decidiram tentar ser igual a essa pessoa. Se a sua motivação é essa, ou se você veio por outro motivo como medo de ir para o inferno, vontade de ser curado, ou até mesmo porque achou algo legal, música bonita, pessoas que falam coisas legais e que te põem para cima, quero te dizer que sua vida está fadada ao fracasso. Porque quando você não vê o resultado que te motivou a seguir este caminho, deixará e procurará outras coisas. É o que mais acontece, né, irmãos? É o que mais acontece. Pessoas que vêm para a igreja esperando o resultado e tal. Quando o resultado não vem, eles vão embora. Ah, não era bem o que eu pensava. Continuando. Deus nunca te pediu dias, semanas, meses ou até anos. Na verdade, Ele nunca te pediu nada. O sacrifício é espontâneo. Depois que você vê a vida e a morte de Jesus, e você se arrepende de ter uma vida egocêntrica. Sabe o que é egocêntrico? Uma vida centralizada nas suas vontades, que coloca seu próprio interesse à frente de tudo, custe o que custar, a ponto de até tentar ser um crente por causa das promessas que foram feitas por Deus, por causa do seu egocêntrico, seu ego. Muitas vezes, muitas pessoas têm vindo para a igreja em busca de prêmios. Eles até tentam ser crentes para ver se conseguem coisas para suas vidas. Você acredita nisso? Continuando. De fato, as promessas são verdadeiras, mas elas são para os verdadeiros filhos de Deus. Os filhos verdadeiros são aqueles que olharam para a vida de Jesus e concluíram que não são dignos e não merecem viver, mas ao mesmo tempo percebem que a sua miserável vida pode servir como um sacrifício para que outras pessoas sejam salvas das corrupções do mundo.
e passa agora a ser de fato um sacrifício, e não está apenas mais testando por uns dias, semanas, meses ou anos. E sabe o que é legal? Isso é uma pergunta. Sabe o que é legal? Depois que a pessoa realmente se torna um filho de Deus, as promessas são para os filhos, e elas começam a chegar quando o filho é legítimo. Amém? Mas sabe qual é a atitude de um filho de Deus? Ele é tão satisfeito com todo o amor que recebeu, que ele não retém para si. Amém? O verdadeiro filho de Deus, ele está disposto a entregar a sua vida pelos outros, e uma vez que ele faz isso, o Pai o coroa de glória, e mesmo assim, ele pega o prêmio e divide com seus irmãos. Você sabe quem é essa pessoa, irmãos? O verdadeiro filho de Deus, ele está disposto a entregar a sua vida para salvar os seus irmãos. O pai, vendo a atitude do filho, ele o coroa de glória. Ele pega essa glória e reparte com os irmãos. Esse é Jesus. Ele fez isso com você. Ele te salvou, ele morreu por você, ele foi coroado de glória, pegou a glória dele e repartiu com você. E sabe o que ele espera de você? A mesma atitude. Ele espera de você a mesma atitude dele, nada menos. Para você refletir sobre a sua vida cristã, e talvez você não tenha tido sucesso na sua vida cristã, eu quero te dizer: morra, para que a vida de Deus se manifeste em você de verdade. Morra para você. Ame aqueles que te perseguem, ame aqueles que te aborrecem, libere o perdão, destrave a sua vida, deixa a vida de Deus encher você, deixa a vida de Deus te inundar. Não se engane, não perca o seu tempo fingindo ser algo que você não é. Lembra da mensagem que eu trouxe? Jacó fingia ser algo que ele não era. O primogênito, você recebeu a bênção de Saul. Enquanto ele não disse, ele não respondeu a pergunta do anjo: quem é você? Eu sou Jacó. Ele não foi abençoado. Então reconheça: eu sou essa pessoa que não suporta isso e isso. Eu sou essa pessoa que tem esse problema, que tem esse defeito, que tem isso. Mas eu creio que Jesus já me lavou. Eu creio que Jesus já me purificou, e eu recebo essa graça. E agora, a partir de hoje, a minha vida é um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? Se coloca de pé. Aleluia. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus. Comece a falar com o Senhor. Pai, eu sei, meu Deus, quanto nós precisamos ser transformados, mas nós abrimos a nossa vida, o nosso coração, para que a Tua palavra entre, Senhor, e nos transforme, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, pessoas morrendo aqui para si mesmo, para que a sua vida, Senhor, possa se manifestar neles, em nome de Jesus. Corações, meu Deus, sendo alcançados. Eu declaro, Senhor, uma igreja forte, uma igreja que ama, uma igreja, meu Deus, que vive de fato, meu Deus, em espírito, em nome de Jesus.
porque nós somos satisfeitos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Oh, maravilhoso, santo. Sujo e perdido eu estava, o Teu amor curou a minha dor. Hoje sou Teu filho amado, justificado e livre em Ti, Senhor. Estenda sua voz e diz: meu Salvador, serei para sempre Teu, meu libertador, serei para sempre Teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu para Tua cruz. Aleluia. Não vivo mais para mim mesmo, sou livre para viver por Ti, Jesus, meu Salvador, serei para sempre Seu. Aleluia. Diga mais forte: meu Salvador, meu Salvador, serei para sempre Seu, meu libertador, serei para sempre Seu. Eu Te amarei de todo o coração, eu Te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu Te amarei de todo o coração, eu Te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei para sempre Seu. Oh, aleluia. Meu libertador, serei para sempre Seu. Aleluia, Pai. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo com vocês. Santo, santo, santo Senhor, escuta isso. Talvez você tenha a sua vida transformada por essa palavra. Sabe, muitas pessoas vêm à igreja, elas ficam observando. Deixa eu ver se essa igreja é cheia do Espírito Santo. E se você vê pessoas reagindo ao Espírito, e isso é bom, eu não sou contra, amém? Sou a favor, completamente. Você julga que aquela igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas na verdade, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem filhos de Deus
legítimos. Porque o maior milagre é quando Jesus entra numa vida e transforma o caráter daquela pessoa. Quando o Espírito Santo entra e começa a transformar aquela vida. Ela era um ladrão, ela passa a não roubar mais. Ela falava mal das pessoas, ela passa a não falar mais. Isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus, sabe? Tinha um homem que tinha a mão ressequida, e ele chegou diante de Jesus, e Jesus amou aquele homem, mas era sábado, e as pessoas estavam de olho se Jesus iria curar. Na verdade, eu estou confundido. Acho que foi aquele homem que desceu do telhado, e Jesus disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Naquele momento, o milagre verdadeiro foi feito. Como você sabe disso? Porque se os pecados dele foi perdoado, o Espírito Santo veio habitar dentro dele. E se o Espírito Santo está habitando dentro de você, ele vai transformar a sua vida, amém? As pessoas contestaram: você tem poder para perdoar pecados agora? Porque vocês acham que forte é curar pessoas? Não, se for por isso, levanta e anda. Isso para mim é fácil. Muito mais difícil é convencer você que você é um pecador e precisa, carece da misericórdia de Deus. Esse é o maior milagre que existe. É você convencer uma pessoa que ela precisa de Jesus, e que ela precisa transformar a vida e ser igual a Jesus. Isso é um milagre. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E eu quero te dar um testemunho. Eu quero testemunhar a favor dos meus irmãos dessa igreja. Essa igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui tem filhos legítimos, não negociam, não abrem mão. Muitas fraquezas, muitos até mesmo problemas, mas está aqui, está firme com Jesus, não abre mão de ser filho. Aleluia. A igreja está passando por um momento difícil. Não tem ninguém na música, não tem, as pregações estão ruins. Não importa, eu estou com vocês. Aleluia. Estes são os verdadeiros filhos de Deus. Jesus faz uma pergunta para você: você me ama? Você me ama? Ame os seus irmãos, apacente eles, não espalhem eles, não mandem eles embora, ajunte. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Meu Salvador, serei para sempre seu, meu libertador, serei para sempre seu, meu Salvador, meu Salvador,
Aleluias, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele.